Estamos de volta e agora vamos fazer um giro especial com o Mr. Friend e desvendar outros magníficos segredos de Portugal. Nós temos os tours regulares, que têm saídas já pré-definidas. Se o cliente não quiser nenhum desses tours regulares, que têm saídas já pré-definidas, ele pode também escolher o seu próprio tour. Eu quero ir para Évora, Coimbra, Porto, Aveiro. Nós fazemos toda a logística, desenhamos a logística, vemos o tempo hábil para fazer o itinerário que o cliente solicita, enviamos o orçamento e fazemos um tour à medida do cliente. Saímos de Lisboa rumo à cidade de Tomar. Pelo caminho, o guia e intérprete do Mr. Friend Tours, Tiago Viana, já nos conta um pouco do que vamos conhecer nesta viagem encantadora. Vamos visitar o convento de Cristo na cidade de Tomar, que é conhecida como a cidade dos Templários em Portugal. Tomar, conhecida como a Cidade Templária, está localizada nas margens do rio Nabão, no distrito de Santarém, a 125 quilômetros de Lisboa. Foi conquistada aos mouros por Dom Afonso Henriques em 1147. No ponto mais alto da cidade de Tomar está o Convento de Cristo, que começou a ser construído no século XII. E para explicar um pouquinho para a gente e contar um pouco da história desse convento, está aqui o Tiago, do Mr. Friend, que vai ser o nosso guia e nos introduzir à beleza desse local. Tem muita história, não é? Sim, o convento de Cristo em Tomar, a sua estrutura começa com uma fortaleza romano-visigótica, depois também muçulmana, e mais tarde sofre então uma nova alteração, já no século XII, a mais conhecida, com a construção do oratório primitivo templário. Dá-se então umas novas fases de construção a partir de 1420, com o Infante Henrique, o famoso Infante Henrique, grão-mestre da Ordem de Cristo. E, mais tarde também, já no século XVI, novas intervenções por parte de monarcas portugueses para a estrutura que nós hoje em dia temos aqui, uma estrutura imensa, com 8 claustros, igreja, portanto uma estrutura de grande dimensão, situada na colina mais alta de Tomar. O Convento de Cristo ainda conserva recordações dos templários, os monges cavaleiros e muito mais. Estamos diante da famosa janela do capítulo do Convento de Cristo. Essa janela por si só, Tiago, é uma janela que conta um pouco da história de Portugal, não é? É verdade. Portanto, é uma janela manuelina que se encontra na parte exterior da igreja, da estrutura da igreja, e tem diversos elementos que remontam ao tempo de Dom Manuel. Vemos nela quer elementos da náutica e vegetalistas, que temos raízes cortadas também, e vemos no fundo, portanto, uma imagem que se assemelha a um homem de barbas que suporta a janela, que no fundo representa Portugal suportando os descobrimentos. O Convento de Cristo, em Tomar, guarda também o túmulo de Diogo da Gama, embaixador de Dom Manuel I em Roma e irmão do navegador Vasco da Gama. Manto branco e uma cruz, e dizer: eu posso sorrir. A arquitetura partilha traços românicos, góticos, manuelinos, maneiristas e barrocos. Os azulejos também impressionam. A famosa charola do Convento de Cristo, um primitivo oratório românico dos Templários em forma de rotunda, foi inspirado no Templo de Jerusalém e data do século XII. É um dos pontos altos da visita. Depois de ti. De Tomar, seguimos para o Castelo de Almorol, em Vila Nova da Barquinha. Santa pelo enfão, uma herança de mudar. Agora nós vamos fazer uma pequena viagem neste barquinho para poder visitar o Castelo de Almorol. Então, embarque com a gente. Pelo chão, já não te posso tocar.
Castelo de Almorol também data do século XII, Tiago. Sim, a construção atual que temos data do século XII, como a construção do século XIX, e foi mandado construir pelo grão-mestre da Ordem dos Templários, o Aldim Pais. E para poder chegar no castelo, a gente tem sempre que fazer esse passeio de barco. É, porque o castelo fica numa ilhota, como que uma ilhota, um afloramento, no meio do Rio Tejo. O Castelo de Almorol é um dos monumentos militares medievais mais emblemáticos da Reconquista. Aqui também está guardada a memória dos Templários. Em 2007, o Castelo de Almorol foi um dos 21 finalistas da eleição das 7 Maravilhas de Portugal. E a subida ao topo da torre é cansativa, mas absolutamente imperdível. A nossa última parada é na Vila de Constância, terra de encontros e encantos. Conquistada aos mouros em 1150, a vila nasce onde 2 rios se abraçam. A Vila de Constância, que é o local onde o Zézere se encontra com o Tejo, os 2 rios, e também onde, segundo a tradição oral, Luís de Camões terá vivido nesta localidade, por isso também é conhecida. Com este abraço entre o Tejo e o Zézere, nos despedimos de Constância. O nosso giro com o Mr. Friend Tours vai ficando por aqui. Mas na próxima semana vamos nos aventurar por Lisboa by Night. Não perca!